Bom dia, a paz do Senhor, meus amados irmãos, nesse dia preparado por Deus, né? Mais uma vez estamos aqui para falar das coisas valiosas que Deus tem para nos dizer, nos orientar acerca da sua palavra, que é a Bíblia, né? E peço a vocês, antes de tudo, para darem um like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, para se inscreverem no canal, porque assim vocês dão um apoio, o canal cresce e leva essa mensagem abençoada, essa pregação para outras pessoas que precisam de uma palavra de consolo, né? De uma palavra vinda diretamente do Senhor para nós, que nós precisamos estar todos os dias de pé, mediante a glória do Senhor, na presença do Senhor, sendo orientados por Ele, para podermos ter êxito, termos vitória em todas as áreas da nossa vida, porque Deus nos proporciona tudo de melhor, tudo de bom. Então não adianta nós queremos nos afastar do nosso Deus poderoso, né? Porque somente Deus é que nos confere alegria, preenche o vazio, tira todas as tribulações de nossa vida, porque Deus tem poder para todas as coisas. Deus é maravilhoso e Ele tem uma misericórdia tão grande que nos mantém vivos até hoje para estar assim servindo eles. Então vamos fazer o melhor, servir com amor e dedicação, não é mesmo? Mas antes de iniciarmos o vídeo, peço a vocês para, em reverência a Deus, encurvar, né, nossas cabeças, né, para podermos, em respeito a Deus, orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Pai, por nossas dívidas e a todos que temos ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, pois teu é o poder, a honra e todas as glórias. Amém, em nome de Jesus. E trago para vocês hoje um exemplo de servo fiel, que é o Jó. E o tema hoje é o seguinte: Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Jó, capítulo 42, versículos do 1 até o 6. Jó, capítulo 42, versículos do 1 ao 6. Leiamos, por favor. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosas, ou maravilhosíssimas, né? E que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então aqui, meus irmãos, vocês veem que Jó se humilha diante de Deus, né? Porque vocês sabem da história de Jó, né? Um servo fiel que Satanás questionou a sua fidelidade, falando a Deus: tira tudo que ele tem e verás que ele não será mais fiel, ele voltará atrás. Aí Deus permitiu, né, que Satanás tocasse nos bens de Jó, em tudo que Jó tinha de melhor. Jó ficou sem nada, absolutamente nada. Perdeu todas as suas riquezas, perdeu amigos, até mesmo a sua mulher questionou a ele sobre o Deus dele, né, dizendo que ele deveria abandonar o Deus dele porque estava passando por aquele tipo de provação tenebrosa naquele momento, né? Mas, mediante tudo isso, humilhações, doença, teve lepra, perdeu seus filhos, perdeu sua família, né? Porque, na verdade, todos estavam repudiando ele, porque ele ficou leproso. Então, antigamente, a pessoa que ficava com lepra se tornava uma pessoa impura, ninguém se aproximava e as pessoas o rejeitavam, até mesmo seus amigos. Aí se questionava: onde está esse Deus que não te socorre agora nessa situação terrível que você está passando? Então houve muitas blasfêmias, até mesmo da mulher do Jó. Então todos o rejeitaram, ele foi muito humilhado, mas mesmo assim, meus irmãos, ele continuou fiel. Vocês veem que exemplo lindo de se seguir, né? Ele continuou na trajetória dele, fiel a Deus,
não voltou atrás, não questionou, não se lamentou e continuou ali firme, apesar de toda a pobreza, toda a humilhação, toda a blasfêmia que ele sofreu, apesar de todos os questionamentos, doenças, ele se tornou ali o que sempre foi, um homem fiel. Deu continuação a isso e jamais, jamais ele foi contra Deus. Ele permaneceu um homem digno, fiel, um homem de caráter, um homem que aos olhos de Deus era um homem simplesmente servo maravilhoso e fiel. Então é um exemplo muito interessante, muito importante para nós, né? Até mesmo hoje em dia. Porque nós, quando estamos diante de tribulações, de problemas, alguma dificuldade grave, nós tendemos a ter uma tendência ruim, que é questionar, que é reclamar. Não devemos fazer isso. Por quê? Deus sabe todas as coisas. E quando nós colocamos Deus em xeque, ou seja, questionamos a Deus, estamos blasfemando. Então não devemos fazer esse tipo de coisa. Devemos sim agradecer a Deus, até mesmo nas situações difíceis, nas adversidades, continuarmos firmes, fiéis, perseverantes na fé e levando o Evangelho para outras pessoas que precisam realmente de Jesus, que estão aí sofrendo, precisando de um alento, né? Porque tem muitas pessoas aí que estão desesperadas, que estão em situação difícil, não sabem mais o que fazer, não encontram uma saída. Então o que nós devemos fazer? Buscar essas pessoas, ajudá-las com uma palavra de conforto, levar o Evangelho para elas e pregar para elas, ajudá-las ou materialmente, ou com uma palavra de conforto, levando a palavra de salvação para a vida delas, porque nós não devemos querer somente a nossa salvação, mas devemos salvar também outras pessoas. Devemos buscar almas para Jesus, isso é muito importante, porque Deus está lá de cima e somente observando a cada um de nós. Cada momento, né, da nossa vida, Deus observa onde quer que nós estejamos, o que quer que nós estejamos fazendo, Deus vê todas as coisas, não há nada oculto aos olhos de Deus, porque Ele é poderoso, onisciente e onipresente. Então Deus vê tudo, todas as nossas ações. Então façamos ações boas, façamos o que Deus requer de nós, sigamos os seus 10 mandamentos que está na Bíblia, porque quando Deus deixou esses mandamentos, Moisés entregou a tábua dos 10 mandamentos para o povo, aquilo ali é para ser seguido até hoje, não é uma coisa antiquada, não, porque hoje em dia, neste mundo que nós vivemos, existem muitas maldades, muitas pessoas más, infelizmente, que trabalham para o mal, que servem ao mal, mas nós temos que estar separados disso, devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, porque somente Deus nos dará o caminho da salvação, somente Deus nos abençoará, somente você estando na direção de sua vida, na presença do Senhor, é que você vai ter a salvação da sua alma. Não pense você que só porque você tem um cargo bom, tem dinheiro, tem beleza, tem imóveis, né, bens, que você será uma pessoa feliz. Não, você só será feliz quando você realmente tiver Deus em sua vida. Quando você praticar o bem, pregar o Evangelho, que é uma ordem que Jesus nos deu, nós temos que fazer, assim como Jesus fez quando esteve aqui na terra, buscar almas para Jesus. Temos que fazê-lo sempre. Orar, jejuar, temos que estar perseverantes na fé, porque a fé sem obras ela é morta, então temos que fazer essas obras. Porque Deus, Ele irá nos cobrar, Ele cobra. Então não espere Deus te cobrar, faça a sua parte, porque Deus já fez a dele, deu o seu único filho para salvar as nossas almas. Faça também a sua parte, porque Deus nos amou tanto que deu o seu filho precioso em prol de nossas vidas. Então por que também não devemos fazer o melhor para Deus? Deus é maravilhoso, Deus é bondade, Deus é amor, é misericórdia. Ele tem tanta misericórdia da gente que está deixando a gente até hoje aqui, né? Ele poderia acabar com tudo, até mesmo com a terra, com tudo que ele criou, mas não, porque ele está fazendo o quê? Dando várias oportunidades, chances para as pessoas se achegarem a ele e cumprir os mandamentos que ele requer para ter a salvação de suas almas. Então façamos isso com amor,
com dedicação, porque Deus é maravilhoso. Deus merece todas as honras e glórias que nós possamos dar. Toda a honra que nós dermos é pouco ainda, porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que nós ainda assim não sabemos agradecer o quanto Ele é bom para nós. Devemos estar sempre prestando adoração, culto de louvores a Deus, estar sempre reunidos e congregando com os nossos irmãos nas igrejas. Também nas consagrações aos sábados, é importante você estar lá para se consagrar, buscar a sua santidade. Claro, não somos perfeitos, somos pecadores, mas devemos procurar fazer o que é certo diante de Deus, porque Deus, Ele cobra. Então não esperemos Deus cobrar, porque nós sabemos o que temos que fazer, o nosso papel nós temos que cumprir como servos fiéis de Deus. Sigamos o exemplo de Jó. Jó foi recompensado. Tudo que ele perdeu, ele ganhou triplamente, porque Deus viu que ele era um servo fiel. Deus viu pureza no coração dele, na mente dele. Então façamos a mesma coisa. Isso é um exemplo maravilhoso a ser seguido. Então façamos isso, porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Nós é que infelizmente às vezes não damos valor que Deus realmente merece. Mas façamos o melhor, façamos o bem, porque Jesus te ama. E eu também. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Continue na presença do Senhor, porque você não tem nada a perder, só a ganhar a sua vitória e a salvação da sua alma. Fique com Jesus.